conta com os estudos. Desde criança, nós ouvimos nossos pais falar: você tem que estudar para ser alguém na vida. Nada de errado nisso. Você tem condições de estudar? Estude. Você tem condições de fazer curso? Faça. Você tem condições de se especializar? Vai fundo. Você quer fazer pós-graduação? Faça. Não tem nenhum problema. Nenhum problema. Mas se você não teve condições de estudar, não pense que por isso você não vai vencer. E mais, eu conheço pessoas que estudaram muito e mesmo assim não venceram na vida. Isso não garante que você vai vencer. A matemática do homem faz ele contar com os estudos, faz ele contar com os talentos que Deus deu. Usa os talentos que Deus te deu. Eu não estou dizendo, eu não sou contra você estudar, usar os seus talentos, procurar ter qualidade no seu serviço, responsabilidade. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso. O ser humano conta com a força do braço, o ser humano conta com a sabedoria dele. Não tem nada de errado. Agora, a matemática do homem te leva até um determinado lugar. Mas tem situações que você só vai conseguir prevalecer, resolver, vencer, se você for na fé. Se você confiar na matemática de Deus. Preste atenção. O homem natural, ele não entende isso. Quando você está na fé, é tão forte que parece que você ficou louco. Nós já vimos pessoas serem aconselhadas a irem para psicólogos porque pensavam que elas estavam ficando loucas. Eu já vi pessoas que o médico deu uma notícia de uma doença grave e a pessoa reagiu na fé. Vai virar testemunho: doutor, Deus é comigo. Não, a senhora não entendeu, o senhor não entendeu, não entendi tudo. Eu falei que você está com esse problema. É isso mesmo, doutor. Eu vou ter um testemunho desse para contar. Meu Deus é maior. As pessoas naturais, elas não entendem a maneira que Deus trabalha, porque a maneira que Deus trabalha não tem lógica. A maneira que Deus trabalha é diferente da maneira que o homem trabalha. Entenda, por favor. Gideão, ele estava vivendo um período difícil, porque o povo de Israel plantava, os inimigos colhiam. Eles plantavam, os inimigos colhiam. 7 anos foi assim. E Deus levantou Gideão. Gideão separa um exército de 32 mil homens para ir contra um número muito maior dos amalequitas, medianitas, o povo do Oriente. E Deus falou para ele: Gideão, manda os tímidos e medrosos voltarem. E 22 mil deixou ele. Aprenda uma coisa: você tem que saber lidar com as pessoas que vão te deixar. Tem pessoas que vão estar com você. Aprenda isso, por favor. Tem pessoas que vão estar com você até terem uma proposta melhor. Quando tiver, vão te largar. Tem gente que está com você porque acha que tem vantagem com você. De repente, se você quebrar ou estiver passando um momento difícil, ela fica com medo de se prejudicar, ou ela vai para uma coisa que ela considera melhor. Tem gente que vai te deixar. E mais, tem gente que vai te deixar, ainda vai querer arrumar problema para você na justiça, te difamando, te caluniando, te perseguindo. E você tem que saber lidar com isso, porque faz parte. Gideão tinha 32 mil homens, já não era muito. E ele falou para os tímidos e medrosos voltarem, e 22 mil voltaram. Ele ficou com 10 mil, só 10 mil. É difícil? É difícil quando as pessoas te deixam,
e é um momento delicado da sua vida que você mais está precisando delas. Pareciam que estavam do teu lado, pareciam que eram de Deus. Isso é bom para você aprender. Você que conhece uma pessoa ontem e já se abre todo para a pessoa. Isso é bom para você aprender. Você que confia muito no homem e deveria confiar mais em Deus e vigiar mais em relação ao ser humano. Ficou 10.000 e Deus disse assim, ó, vamos provar nas águas. E Deus reprovou 9.700. Ficaram quantos? Ficaram 300. E Deus disse, você vai com os 300. É loucura. Como é que eu vou enfrentar milhares de inimigos com 300? Ele enfrentou e venceu. Na matemática de Deus dá, porque ele foi dependendo de Deus. E é isso que você tem que aprender. Deus faz muito com pouco. O ser humano gosta de contar com o que tem guardado. E agora que a reserva está acabando, ou já acabou, você acha que Deus vai te deixar na mão? Você acha que você tem que ficar com medo porque a reserva acabou? Porque você não tem muito? Mas você esqueceu que aquela viúva estava sendo ameaçada de perder os filhos, de tomar os filhos dela, e ela só tinha um pouquinho de azeite, e Deus multiplicou, e ainda sobrou. Deus fez muito com pouco. Deus faz muito com pouco. Deus é grande. Você pode ter pouco, mas se a sua fé está em alta, então você tem certeza que vai dar. Como eu não sei, mas vai dar. Tem gente que conquistou coisas que você fala assim para ela, como é que você conquistou? Foi Deus, porque não tinha condição nenhuma. Quando eu comprei isso eu não tinha condições e Deus honrou. Quando eu assumi essa responsabilidade, Deus colocou a mão, foi Deus, porque Deus é Deus. Mas Ele precisa que você tenha uma aliança com Ele, que você confie nele e viva a sua fé nele. Lembra quando um menino chamado Davi lutou contra o gigante? Que matemática é essa que faz o menino vencer um herói de guerra, um gigante? Com Deus é assim, o pequeno vence o grande, o fraco vence o forte, e dá certo. Como nós falamos semana passada de José, foi para o Egito um garoto, foi novo, 13 anos de escravo. Como é que o Egito se curvou para um garoto? Foi Deus. Foi Deus. Quando começamos essa obra aqui, nós não tínhamos condições, mas Deus ajudou. Nós conseguimos. Com Deus a gente consegue. Então você tem na Bíblia N exemplos de pessoas que viveram o sobrenatural, porque elas creram. Elas não pararam, elas não perderam a fé. Lembra de Neemias? Já tinha anos que os muros de Jerusalém estavam destruídos, e ele foi lá e reconstruiu. Muita gente não acreditava, porque vai ter momentos que você vai lutar e muita gente não vai acreditar. Mas quando você crê, Deus te ajuda, e quem não acreditou vê você vencendo. E digo mais, tem horas que nem você crê 100%. Tem horas que uma parte de nós está crendo, a outra parte não. Já passou por isso? Uma parte está crendo, mas a outra parte está, Deus me ajude, misericórdia, Senhor. A luta é grande. Eu já vi pessoas darem testemunho de bispo, nem eu imaginava que Deus ia fazer assim, nem eu acreditava tanto, mas Deus fez. Fez porque Ele é Deus e é para a glória dEle. Neemias começou a lutar, vieram os inimigos, teve gente mandando ele parar. Ele disse, eu não vou parar, porque grande é essa obra. Se você crê que Deus tem coisas grandes para você, não pare. Tem gente enfrentando muitas lutas, ela não parou, não é porque não teve vontade, não é porque está fácil, está muito difícil, já teve vontade de parar, mas Deus está mandando lá em frente, e ela crê que Deus vai ajudar ela. Deus é justo. Depois você lê na sua casa 1 Reis 3, a partir do 16 até o 27. Mas pegue o Espírito para você entender. 1 Reis 3,
do 16 até o 27, você vai ver, olha bem para mim, para você entender. Você vai ver a história. Eu estou dando muitos exemplos hoje, porque eu não estou indo na Bíblia, mas depois você confere. Você vai ver duas mulheres que moravam juntas, eram prostitutas. As duas engravidaram e as duas tiveram uma criança. Uma de noite, deitou em cima da criança e matou. E de noite mesmo ela foi lá, trocou dela pela criança da amiga dela. E a amiga levantou para dar de mamar para a criança estava morta. Quando clareou, ela disse: a criança não é minha, a minha que está no seu braço viva, essa morta aqui não é minha. E ela disse assim: não, essa aqui é minha, a sua que morreu. Aprenda uma coisa: é difícil quando você vê coisas suas na mão dos outros. É difícil quando você vê pessoas mentindo descaradamente, porque tem gente que sabe mentir, e mente mesmo, parece que está falando verdade. É difícil quando parece que a mentira está prevalecendo. E ela viu a criança dela, tinha certeza que a criança era dela, a viva. E ela falou: me dá meu filho. Não, o filho é meu. É difícil passar por isso. Ela não imaginava que uma amiga ia fazer isso, morava com ela. De repente você está hoje chateado, chateada, porque um familiar seu aprontou com você. Um irmão, uma irmã, um filho, uma pessoa que você ajudou, uma pessoa que você fez tudo por ela, uma pessoa que você dizia amigo, amiga. E olhe o que essa pessoa fez. Nem o inimigo faria isso. Mas sabe o que ela fez? Ela levou até o rei e contou toda a verdade ao rei. O rei na época era Salomão. E Salomão ficou olhando para as duas, uma com o menino morto, outra com o menino vivo, as duas dizendo que eram mãe do vivo. E Salomão falou: pega a espada, corta no meio, a criança viva dá um pedaço para cada. E ela falou: não, pode dar a criança para ela, mas não mate não. Aí a outra falou assim: pode dividir, porque tem gente que é assim, você tem que aprender a lidar com gente assim. Ela não tem, não quer que você tenha. Ela não consegue, não quer que você consiga. O problema dela é com você, ela está de olho em você. A raiva dela é que você consegue, é que você vai e ela não vai. E você tem que saber lidar com gente assim. Eu estava passando um sábado com minha esposa, e aconteceram duas coisas sábado agora. Uma eu quero contar agora. Eu passei e vi a mulher chorando e eu perguntei: o que é que a senhora tem? Que ela falou: discuti com a mulher ali, e a mulher disse que eu vou para o inferno, e disse que minha criança vai ficar deficiente. Eu falei: senhora, a mulher está ferida, e está cheia de coisas ruins. Aí a pessoa fere os outros, mas não existe maldição sem causa. Você não tem que ficar mal pelo que ela falou. Sua criança vai ser uma bênção. Levanta a cabeça e segue em frente. Se você for ficar sujando seu coração por causa dos outros, está perdida. Levanta a cabeça, deixa entrar no ouvido e sair pelo outro. É gente maligna, porque tem gente que é maligna. Ela está mal e quer que você fique mal. Ela está ferida e quer te ferir. Ela está, sofrendo e quer que você sofra. Eu falei: segue em frente, vai em frente. E aquela mulher levou para o rei. E quando ela disse assim: pode dar para ela, a outra falou: não, corta a criança, nem eu nem ela. Salomão disse: a mãe é essa daí, que não quer que mate o filho. Dê a criança para ela. Ela já tinha pedido e a mulher não deu, mas quando o rei falou dê, ele deu. Ela deu. Ela falou com o rei, e nós temos o rei dos reis para nós falarmos com ele. Você acha que ele não vai fazer justiça com você? Você acha que ele vai falhar com você? Você acha que Deus é injusto, infiel? Quando Deus falhou com você? Quando você confiou nele e você ficou na mão? Me diga uma vez. Você ficou na mão quando você deixou de confiar nele. Quando sua fé foi lá embaixo, sua ansiedade lá em cima, seu medo lá em cima. Tem um rei dos reis que vê tudo, que julga com justiça. Aprenda. Nós temos na Bíblia muitas pessoas que viveram a matemática de Deus.
Lembra de Pedro? Já falei para vocês. Ele sabia pescar, e Jesus disse: vai pescar agora. Ele teve que lutar contra o que ele sabia, porque às vezes Deus nos prova, e você tem que parar de ficar querendo entender. Só mandou, então eu vou obedecer. Mas você fica com seus cálculos, você fica com o que você já sabe. E tem horas que Deus nos prova no que a gente sabe, para mostrar que a gente não sabe nada, e Ele sabe tudo, e nós temos que crer. Ele lançou a rede e veio uma grande pesca. Então obedeça a Deus, mesmo sem entender, mesmo sem ter lógica. Se Ele está mandando, vá, porque vai dar certo. Ele não brinca com a nossa fé. Amém? Agora, abre sua Bíblia em Êxodo. Deixa eu terminar. Abre aí, Êxodo 17, 8. Êxodo 17, versículo 8. Por favor. 17, 8. Quem tem Bíblia aí, levante a mão. Quem não tem, tome vergonha e compre, viu? Vou deixar na tela para te ajudar, mas tem que ter Bíblia, tá? Tem tanta coisa. Tem televisão na sua casa? Bíblia tem que ter também, né? Baratinha, né? Êxodo 17, 8. Desculpe falar assim, mas é para o seu bem, tá? Diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre, não ouvi, o cume do outeiro, e a vara de Deus estará onde? Na minha mão. Olha para mim, por favor. Não deixe ninguém tirar sua atenção, por favor. Escute isso. Amaleque se levantou contra Israel. Deus chamou Moisés chamou Josué e falou assim: Josué, reúne os homens e vai para a guerra, e eu vou subir o monte. Eu vou levar comigo o meu cajado, minha fé, e eu vou para o monte. Vai para a luta, que eu vou estar lá usando a fé para vocês vencerem a luta. Vamos continuar. Diz assim: e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel o quê? Prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque o quê? Prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Moisés edificou um altar, ao qual chamou o Senhor é o quê? Minha bandeira. Olha para mim, por favor. Vamos entender isso aqui. Olha os pisca-pisca. Tem uma galera já assim, piscando. Estou de olho, tá? Preste atenção. É para o seu bem. Eu quero que você escute a palavra de Deus. Deus falou para Josué: vai para a luta, que eu vou subir o monte. E eles foram para a luta, e Moisés levantou os braços. Só que uma hora os braços cansaram, pesou. Nós somos seres humanos, nós cansamos. Mas Deus não tem problema com isso, sabe por quê? Porque Deus tem força para nos dar. Ele cansou, mas não desceu do monte. Ele cansou, mas ele estava ali, se esforçando. Teve uma hora que ele não aguentou mais. Aí Deus usou duas pessoas para ajudar ele. Tem horas que Deus usa pessoas para nos ajudar. Também tem horas que o mal usa pessoas para nos atrapalhar. Sim ou não? E Deus usou Arão e Ur para segurar os braços dele. Ele levantava os braços e o povo prevalecia. Ele não saiu da guerra
ele não desistiu por causa do cansaço. Tem gente aqui hoje, ela está cansada, sabia? Ela está cansada fisicamente, ela está cansada aqui, ó, mentalmente. Tem gente que está aqui chateada, ela está chateada pelo que aconteceu, pelo que fizeram com ela. Tem gente que teve um dia hoje pesado, mas ela está aqui. Tem gente que vem tendo dias duros, cruéis, mas ela está aqui. Moisés estava lá, vê se Deus não deu vitória para ele. Foi na fé. Que loucura, Israel lutando, ele com as mãos erguidas. É loucura você estar aqui uma hora dessa. É loucura você crer na palavra de Deus. É loucura você acreditar que vai dar certo quando todo mundo acha que vai dar errado. É loucura quando você luta contra alguma coisa que parece impossível. Mas é a matemática de Deus, ou você crê ou você não crê. Porque se você crer, você vai arrebentar. Ele venceu a guerra e você vai vencer também. Fique em pé e diga: eu vou vencer essa guerra. Fala com fé: eu vou vencer essa guerra. Ou você vai perder, ou você vai desistir, ou você vai ser aquele tipo de pessoa que a primeira dificuldade que encontra, você se entrega e fica tudo pelo meio do caminho. Eu quero chamar aqui na frente hoje dois tipos de pessoas. Dois. Escute bem. Jonatas falou assim para o escudeiro dele: Deus livra com muito ou com pouco. Deus livra com muito. Você pode ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, muitos funcionários ou poucos funcionários, ou nenhum funcionário. Se Deus é com nenhum funcionário, se Deus é com você, você vai vencer. Depois você lê. Você tem que ler a Bíblia. Tem que ler. Tem gente que só fica aqui querendo que eu leia para ela. Não lê a Bíblia terça, não lê quarta, não lê quinta, não lê sexta. Aí segunda sai daqui pegando fogo. Aí terça já está mais arriadinho, quarta outro baque, quinta-feira, e segunda que vem chega aqui se arrastando. Ah, bicho, que luta, quase eu não vinha hoje. Você é fraco porque você não lê a Bíblia. Você é fraco porque você não pega essa vitamina aqui B, ó, de Bíblia, e coloca dentro de você. Porque se você estiver forte, crendo, você vai ver coisas sobrenaturais na sua vida. Você vai ver Deus te ajudando esse ano para você vencer todos os seus desafios. E pode todo mundo não crer que vai dar certo, e pode todo mundo falar que você vai ser surdo para as vozes do diabo, e você vai ver se não vai dar certo. Você não depende de ninguém crer para você arrebentar. Você vai arrebentar todo mundo dizendo que não. Você vai ver que Deus vai dizer sim, acabou. Nós vamos clamar o Rei dos Reis agora, e Ele vai fazer justiça. Mas eu quero aqui na frente você está aqui hoje, mas você está chateado. Você está aqui hoje, você está nervoso. Você está aqui hoje, mas você, sabe, você se deparou com gente, como eu falei aí, gente ruim, gente maligna, gente cruel, gente que você fala assim: rapaz, como é que a criatura faz isso? Com quem ajudou ela? Eu estou assim hoje, bispo. Eu estou assim. Mas eu quero sair daqui bem. E eu quero que venha aqui na frente você que fala assim: bispo, só a matemática de Deus para me tirar dessa situação. Porque eu já fiz tudo que é cálculo e não dá não. Só Deus me ajudando. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem cantando: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu clamo, vem me prosperar, meu Deus, estou aqui, preciso tanto de ti. Feche os seus olhos e faça dessa canção a sua oração. Clama a ti de todo o coração, meu Deus, ouve a minha oração, São tantos os que querem o meu mal, e desejam ver o meu fim, mas eu clamo de todo o coração,
estou aqui. Preciso tanto. Preciso tanto de ti. Mas é tanto mesmo, meu Pai. Tem gente precisando tanto do Senhor hoje. Hoje ela está tão chateada, hoje ela está tão angustiada, hoje ela está tão revoltada, triste, abatida, hoje ela está tão mal, meu Pai, tão nervosa. E ela veio aqui, mesmo com tudo isso, ela está te clamando, ela está clamando ao Rei dos Reis. Se Salomão, que era um ser humano, ele fez justiça, o Senhor não vai fazer justiça? Não importa se a amiga falhou, se o filho falhou, se a irmã falhou, se o pai falhou, se o familiar falhou, se o sócio falhou, não importa se quem ela ajudou falhou, o que importa é que o Senhor não falha. Então escuta, meu Pai, ela está levantando a mão te pedindo socorro, ela está aqui precisando do sobrenatural, do impossível, ela está aqui precisando de um milagre. Ela já fez cálculos, não tem como resolver, não tem saída se o Senhor não ajudar. Pelo cálculo do homem, pela matemática do homem, não dá, meu Pai, mas pela fé dá. Ela crê na tua palavra. O Senhor é o Deus que ajudou Davi, uma criança, venceu um gigante. O Senhor ajudou Neemias a construir em tempo recorde. O Senhor pode fazer em tempo recorde a coisa mudar. O Senhor pode fazer fora de época, fora de horário. O Senhor pode fazer coisas, meu Pai, que a nossa cabeça não consegue entender. Por isso que a cabeça de Moisés deu um nó, quando o Senhor disse que ia sustentar o povo um mês com carne, e ele falou: o Senhor vai matar as ovelhas, as vacas, vai pegar todos os peixes do mar. E o Senhor falou: Moisés, você encurtou meu braço? Porventura encurtaste meu braço? Você não sabe quem eu sou, você nem sabe o que eu vou fazer. E o Senhor só soprou e as cordonizes chegaram. Em nome do Senhor Jesus, fala, Deus, com todos nós. Eu sei que é a tua palavra que nos traz entendimento. É a tua palavra que nos revela a tua vontade. E é ela que nós queremos ouvir. É ela que nos faz forte. Muita paz tem quem ama a tua palavra. E nós amamos, meu Pai. Por isso estamos aqui para ouvi-la. Dai-nos entendimento. Dai-nos ouvidos para nós te ouvirmos. E que essa palavra produza temor, arrependimento, salvação. Trabalhe, Espírito Santo, agora. A boca vai ser minha, mas não vai adiantar nada se o Senhor não agir. Convence, eu posso falar muito e não adiantar nada, mas o Senhor pode me dar uma palavra que vai despertar essa pessoa para o principal, que é a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Preste bem atenção no que eu vou te falar agora, por favor. Falar que o Senhor Jesus Cristo vai voltar nesse período que nós estamos vivendo está muito fácil. Falar da volta do Senhor Jesus há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, era diferente, porque nós não tínhamos tantos sinais como nós estamos tendo, nem tínhamos os elementos necessários para a volta de Jesus como nós temos hoje. Você pode me dizer: ah, bispo, sempre houve terremotos, sempre houve guerras, sempre houve essas coisas que o Senhor diz que são sinais da volta de Jesus. Mas agora está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Sim ou não?
em proporção maior, mas tudo ao mesmo tempo. As epidemias antes eram em alguns países. Nós tivemos a pandemia onde? Atingiu o quê? O mundo inteiro. Tem gente que parece que esqueceu da pandemia, mas não atingiu só a China, chegou no mundo inteiro. Há 40 anos atrás, nós assistíamos TV preto e branco. Eu peguei a TV preto e branco. Há quem pegou aqui as primeiras TVs coloridas. Era uma festa. Hoje nós assistimos a TV com a imagem 1000%. Já tem até 8K. Em 10 anos, de 2016 para cá, nós vimos o avanço da tecnologia e avançamos anos e anos e anos, só em 10 anos. De 10 anos para cá, mudou muita coisa. No passado, quando você estava dentro de um carro chegava a 100 por hora, tremendo todo, fazendo maior barulho. Hoje você anda no carro, se você não tiver cuidado e olhar para o painel, você chega a 150, a 100, parecendo que você está parado, que não faz nem barulho. Sim ou não? Hoje os carros andam sozinhos. Os robôs estão aí fazendo cirurgias, vai ter robô para tudo. A guerra nas estrelas nós víamos em filmes. Hoje nós ligamos a televisão ou então vamos na internet, estamos vendo as guerras, os mísseis. Agora chegou a notícia que o primeiro país na Europa já começou a racionar a gasolina. Só pode colocar uma quantidade por dia, porque estão vendo que se a guerra continuar, e os Estados Unidos acabou de anunciar que vai precisar de mais tempo, então nós temos aí uma preocupação com o combustível para que não falte. Isso mexe com tudo. Cuba já está dizendo que muitas pessoas vão morrer pelos apagões que estão tendo lá. Países na Europa já falam assim abertamente para todo mundo preparar o seu kit de sobrevivência. Mas de repente você é uma pessoa que ainda está achando que tem tempo. Honestamente, eu só posso acreditar que o diabo está cegando o entendimento de muita gente. Porque antigamente nós falávamos da volta de Jesus como se fosse algo lá na frente. Hoje eu não sei se eu vou estar pregando amanhã aqui, semana que vem aqui. Porque nós estamos vendo que está muito perto. E tem muitas pessoas, infelizmente, demorando muito para enxergar, para entender. E isso traz preocupação. Porque as outras áreas da sua vida podem não estarem definidas ainda, não tem problema. Você resolve com o tempo. Com a sua fé, com a sua obediência à palavra de Deus, Ele vai te ajudar. Mas se você não resolver a sua vida espiritual, ninguém vai resolver.
Eu estou falando com você que está fraco espiritualmente. Você sabe que você está fraco, e você está fraco porque você quer, porque você sabe o que te fortalece. Se você quiser ficar forte agora, você fica forte agora. Você se arrepende dos seus pecados, você larga a vida errada, você começa a orar, você começa a jejuar, você começa a meditar, rapidinho você se fortalece. Se eu sei o que me enfraquece e o que me fortalece, eu fico fraco se eu quiser. Se eu estou fraco, a culpa é de quem? É minha, eu não tenho que culpar os outros. Porque eu sei o que eu tenho à minha disposição, dado por Deus, para me alimentar e me fortalecer espiritualmente. Se as outras áreas da sua vida não deram uma guinada ainda, não tem problema, vai dar. Na hora certa, no tempo certo. E também se não der, amém. O importante é nós irmos para o céu. Não é esse céu que seus olhos veem, não. Que vê a lua, que vê o sol, que vê as estrelas, que vê as nuvens. Eu estou falando do céu, morada de Deus. Imagine onde Deus mora, hein? Imagine como deve ser aonde Deus mora. O reino dos céus. Imagine como deve ser. Porque se você crê em Deus, você tem que crer no céu. Você tem que pensar no céu. Na hora que o mal traz as tentações, se você é uma pessoa de Deus, você está resistindo. Se você está focado na vida eterna, você está resistindo. Se você não está focado na vida eterna, então você sempre está caindo. Você sempre está aceitando o que o diabo está te oferecendo. E eu não sei. Só Deus sabe, só Deus vê. E o mal também. Porque Ele vê a pessoa se apagando, se afastando de Deus. Se esses sinais, se tudo o que está acontecendo no mundo não está falando nada com você, reveja a sua comunhão com Deus, porque isso é mais sério do que você imagina. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Esse assunto aqui é muito profundo e dá para nós mergulharmos forte nisso. Lucas 12, 13, já acharam? Lucas 12, versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos de quê? Da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora, não. Lá fora, o mundo pensa que a pessoa vale quanto tem. Por isso que as pessoas que têm alguma coisa se acham melhores do que as outras, e não são. Lá fora as pessoas pensam que cada um vale o que tem. Você pode não ter nada, você tem muito valor para Deus, porque você tem uma alma que Ele quer salvar. Por isso que Ele deu o Filho dele por nós na cruz. E quando eu entendi isso, eu passei a amá-lo. Não tem como não amar o Senhor Jesus depois que você entende o que Ele fez por você na cruz para salvar sua alma, nossa alma. Eu quero deixar bem claro hoje que a fé, ela pode nos levar a alcançar muitas vitórias.
Eu já vi pessoas serem curadas depois de serem desenganadas pela medicina. Eu já vi pessoas saírem da miséria mesmo e prosperarem. Eu já vi pessoas alcançarem bênçãos grandiosas. Mas eu também já vi o diabo enganar muitas pessoas, dando uma folga para elas, e elas começaram a achar que estavam bem com Deus em pecado, porque alcançaram bênçãos, acharam que estavam garantidas. E eu digo uma coisa para você: você pode ter alcançado a bênção que for, se você não se arrependeu dos seus pecados, você não está salvo. Preste atenção para você entender. As bênçãos são ótimas, mas é o arrependimento que traz salvação. Não se arrependeu, inferno. Se arrependeu, entregou a vida ao Senhor Jesus, salvação. Com dinheiro ou sem dinheiro, com bênçãos ou sem bênçãos. Está claro isso para você? Então esse homem, Jesus falando de uma coisa espiritual, Jesus falando das coisas do alto, ele interrompe. Estou lembrando da semana passada que teve um homem que se levantou aí, não foi? Aí quando acabou a reunião eu perguntei, foi o quê? Ele bebeu demais, bicho, queria falar com o senhor. Chegou aqui chapado, estava vendo uns 3 bispos no altar. Foi uma luta para convencer ele que não dava para atender na hora do culto. Foi uma luta, mas deu tudo certo. Entenda, por favor. Ele interrompeu o Senhor Jesus, mostrando que ele queria resolver o problema dele. Ele não estava nem aí para o que o Senhor Jesus estava falando. E o Senhor Jesus mandou todos vigiarem acerca da avareza, e falou uma parábola. E voltou para o assunto lá de cima, que é o mais importante. E eu quero meditar com vocês sobre isso. Diz assim, versículo 16, Lucas 12, 16. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com o quê? Com abundância, tinha arrebentado. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros o quê? Maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Meus, olha só. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, quem foi que disse? Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Olha para mim, por favor. Só o Espírito de Deus para convencer você que vive pensando só nas coisas desse mundo, achando que a vida aqui é para correr atrás das coisas, e a vida com Deus se resolve depois da morte. Só o Espírito de Deus para te convencer que é loucura isso. Só Ele. Para convencer que é loucura viver nesse mundo achando que tem muito tempo. E essa noite pode ser a nossa última. Só o Espírito Santo para trazer esse entendimento e te levar a largar o pecado. Desde dos primeiros seres humanos na terra,
O pecado sempre trouxe sofrimento, destruição, dor, morte. Ele nunca fez bem para o ser humano. Se você quiser fazer um bem para você, larga o pecado. Por mais que você esteja preso, por mais que você goste, não compense para o inferno por causa dele ou deles. Não compensa perder o céu por causa dos pecados. Esse homem queria mais, porque o ser humano é assim. Ele tem dinheiro, ele quer menos. Você já viu algum rico querer menos? Não, ele tem fama, quer mais fama. Ele tem sucesso, quer ter mais sucesso. Ele tem uma mulher, ele quer ter mais mulheres. O ser humano sempre quer mais. Só que quando a pessoa está salva, ela está satisfeita com o que ela tem. Ela está sossegada. Ela está em paz. Porque ela resolveu o problema de dentro, o problema da alma. Mas enquanto a pessoa não resolve o problema de dentro, ela quer mais. Então ele queria celeiros maiores, ele queria ter mais dinheiro, ter mais condições, ele queria mais e mais e mais, insaciável. E é justamente assim que o ser humano vive. Ninguém consegue se consertar com Deus depois que morre. Ninguém. E não existe, deixe bem claro isso dentro de você, não existe purgatório. A religião que inventou isso, para que o ser humano viva aqui despreocupado. Qualquer coisa, ele pensa que vai para o purgatório, né? E aí depois vai para o céu. Como as pessoas acreditam facilmente no que o diabo inventa e tem dificuldade para crer na palavra de Deus. É incrível. Deus falou com Caim: se proceder bem, será aceito. Deus falou, foi Deus direto com Caim. Deus acabou de falar com ele, ele foi lá e matou o irmão dele. É incrível. Mas tem gente que Deus está falando com ela, e ela sai do culto e vai fazer besteira. Quando sai do culto, na cabeça de Caim era o seguinte: ó, eu mato meu irmão e ninguém vai saber, vão pensar que foi uma fera, vão pensar que aconteceu alguma coisa e ninguém vai achar. Aí quem aparece depois que ele matou? Deus. Caim, cadê seu irmão? Eu sou tutor dele. O sangue, Caim, dele está clamando. E eu vim prestar conta com você. Eu vi. Seu pai não viu, sua mãe não viu, mas eu vi. Que o ser humano é o contrário. Ele se preocupa se as pessoas estão vendo, mas não se preocupa com o principal, com o que eles vão prestar conta. Deus está vendo. Não é marido, não é esposa, é Deus. Por isso que traz segurança para nós quando familiares nossos temem a Deus. A mulher tem paz quando o marido teme a Deus, porque ela sabe que ele leva a vida com Deus a sério. Não é nem com ela, fala assim: não vai fazer isso com Deus. Minha esposa não vai fazer isso com Deus dela. Como José disse: eu não vou fazer isso com meu Deus. Mesmo Deus falando, quando o Senhor Jesus trouxe a visão, o entendimento, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Ele estava mudando a maneira das pessoas pensarem. Ele estava mostrando o verdadeiro sentido da vida. Ele estava levando as pessoas a entenderem que é aqui nesse mundo que Deus tem que estar em primeiro lugar, senão a pessoa vai para a eternidade e se arrebenta. Tem bispo que vai para o inferno, sabia? Pastor, obreiro. Não sou eu que falo isso não. Não sou eu não, é a palavra de Deus. Muitos naquele dia vão dizer: expulsei demônios em teu nome, curei em teu nome. Sabe o que Deus vai falar? Deus não vai fazer assim não, ó, parabéns,
Não, apartai-vos de mim. Não te conheço, não. Você usou foi meu nome. Não viveu para mim. Eu não posso me valer do título, do tempo que eu tenho de igreja, achando que isso vai me salvar. Eu não posso fazer isso. Eu entendo perfeitamente que eu não posso brincar com minha vida espiritual. Aqueles que pensavam que poderiam estar na igreja e viver no pecado e brincar e dar lugar para o diabo, se arrebentaram, ficaram fracos, sujaram a consciência, o coração, os olhos, a alma, e se arrebentaram. Eu peço a Deus que isso não aconteça com você. Não brinque com a sua vida espiritual. Valorize o reino de Deus. Valorize. Tem gente que entende errado. Lembra daquele jovem rico? Lembra quando ele conversou com o Senhor Jesus? Aquela conversa poderia terminar com salvação. Terminou não, porque ele ficou preocupado com o reino dele, com os bens dele. Ele não ficou preocupado com o reino de Deus, com a vontade de Deus. Não. Mas os bens dele, só que ele morreu, os bens ficaram. Aí está o problema. Lembra do ladrão na cruz? Teve um que falou assim, ó, salva a ti mesmo e salva nós. O que na verdade ele queria? A salvação da alma dele? Não, ele queria salvar o quê? A pele dele. É como tem muita gente que só vem para a igreja querendo salvar a pele dela, a vida dela, os problemas dela, aqui, não a alma dela. O outro se arrependeu e no mesmo dia entrou no paraíso. Deus quer salvar você. Coloque isso dentro da sua cabeça. Deus quer te salvar, mas Ele só pode te salvar se você fizer a sua parte. Se você não se arrepender dos seus pecados, sinto muito. Você pode alcançar muitas vitórias. E tenha cuidado para o diabo não estar te enganando. Porque enquanto você não mexe na sua vida espiritual, para o diabo está muito bem. Enquanto você não decide largar coisa errada, para o diabo tanto faz, você está aqui dentro ou lá fora. O pecado continua te escravizando, te prendendo, comprometendo sua alma, afastando Deus de você. Cuidado. Não deixe o diabo te enganar, não. Se você quer Deus mesmo, o céu, a vontade de Deus, suas atitudes mostram isso. Não só aqui dentro, muito mais aonde? Lá fora e quando você está sozinho. Olha o que o Senhor Jesus disse para nós terminarmos. Parei no versículo 21. Diz assim no versículo 21. Foi o Senhor Jesus que disse isso. Vamos voltar ao 20. Mas Deus lhe disse. O que é que Deus disse? Louco, esta noite pedirão a tua alma. Nós já falamos sobre isso. Você sabe quem pede a alma de quem está no erro, né? Você sabe quem pede a alma de quem está em pecado, né? Você sabe quem pede a alma, não é Deus não. Deus estava falando, louco, essa noite, ó, eles vão pedir sua alma, tá? O diabo pede as almas a Deus. Olha lá, só quer minha vontade, deixa eu levar. Tem gente que o diabo não levou, porque alguém está orando por ela, que já era para o diabo ter levado, ó, há muito tempo. O que está impedindo é a oração de alguém. Sabia disso? O Senhor Jesus disse para Pedro, Satanás está peneirando sua alma, hein? Põe sua barba de molho. Eu roguei por você, vigie. Quer dizer, o Senhor Jesus viu Satanás pedindo a alma dele. Ele pede almas, tá? Ele quer alma. Você pode estar preocupado com muita coisa, mas ele quer sua alma. Ele pede almas. Ele não pede a alma do salvo.
Ele pede a alma de quem está perdido, porque se morrer naquela situação, quem ganha é o inferno, mais uma alma. E o inferno está assim, ó: para lá eu não vou não, em nome de Jesus. Você eu não sei, né? Você é que sabe. Você não sabe de mim, você sabe de você. Eu não sei de você, eu sei de mim. Aí ele diz assim, aí ele pergunta no 20 mesmo, ó: pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Sabe o que Deus estava dizendo? Você está tão preocupado com o que você conquistou, vai ficar para quem? Para quem será, hein? O que você está preparando, o que você tem preparado, para quem vai ficar? Eu não estou dizendo para você não lutar para prosperar. Claro, se você quer sustentar a obra de Deus, ter um testemunho para glorificar Ele, nós temos a corrente de segunda-feira. Não tem nenhum problema, senão não fazia. Não tem nenhum problema. Segunda-feira nós vamos estar aqui. Nós vamos orar para dar certo. Quem não tem aliança vai pegar aliança. Quem tem vai ungir. Nós vamos ter esse clamor segunda-feira, forte esse clamor para quem está com a vida parada. Se tem um mal parando, vai destravar, vai desamarrar. Nós vamos fazer isso. Vai ver se não vai andar. Tem 6 horários. Só você vê qual é o melhor e você vem. Não tem problema. Mas olha o que Deus fala no versículo seguinte aí. Ó, versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta o quê? Tesouros. Junta para quem? Para si. E não é rico para com Deus. Olha para mim, por favor. Quem é rico para com Deus? Sabe quem é rico para com Deus? Quem se arrependeu dos seus pecados. Quem priorizou o reino dele, a vontade dele. Quem colocou ele em primeiro lugar. Esse não é louco para Deus, esse é prudente. Porque para Deus é assim: ou é louco ou é prudente. Ou está salvo ou está perdido. Ele falou: o que é que adianta? Juntou tanto para si, não vai ficar com nada. Mas não se preocupou comigo. Lázaro viveu uma miséria tremenda aqui. Mas quando morreu foi para onde? Ele era pobre aqui, mas era rico para com Deus. Você pode ter condições aqui, ótimo, mas não esqueça de ser rico para com Deus. Porque se você for rico aqui e pobre para com Deus, o dia que você sair desse mundo, você está perdido. Deus ajude que você esteja aqui no próximo domingo. Deus ajude. E que você traga o máximo de pessoas com você. Você vai entender uma coisa que eu até ia falar agora, mas eu prefiro deixar para domingo que vem. Você vai entender bem. Eu quero que você saia daqui hoje bem com Deus. Eu não sei se nós vamos estar vivos semana que vem. Eu não sei se se o Senhor Jesus não vai voltar hoje, amanhã, não sei. Do jeito que a coisa está, a gente tem que dormir com a certeza da salvação e acordar com o quê? Com a certeza da salvação. Se nós não queremos perder a nossa alma para o diabo, para o inferno. Amém? Fique em pé no seu lugar, por favor. Olha bem para mim agora. Se você quiser, é uma decisão que só você pode tomar. Se você quiser a sua salvação, se você quer Deus mesmo,
Eu não sei se você quer. Eu já atendi esposas que falaram assim: bispo, meu marido não quer nada com Deus, na guerra não quer nada com Deus. Eu não sei se você quer. Talvez você não queira. Talvez você não ache loucura viver como você está vivendo. Você acha que você não tem muitos pecados, que tem gente que faz mais besteira do que você. Por isso que as pessoas mais difíceis de se converter é aquelas que se acham certinhas. Por isso que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tem gente que já fez muitas besteiras mesmo. Não dá para voltar. Mas daqui para frente ela quer uma vida reta. Mas tem gente que se acha muito certinha. Aí está o perigo. Porque se não enxergar o quanto está perdido, sem salvação, não vai ter arrependimento. E se não houver arrependimento, não vai ter vida eterna. Esquece o céu. Se você não largar o pecado, esqueça o céu. Fique consciente para onde o pecado vai te levar. Preciso dizer para onde é? Ele já levou muitos para o inferno. Muitos. E de repente está lutando para levar você. Eu não sei quem é você lá fora. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 38, versículo 3. Já achou? Tem que ser rápido, né? Jeremias 38, 3. Jeremias, capítulo 38, versículo 3. Quem já achou, levante sua Bíblia. Ó Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, usa-me agora, e que essa palavra nos abençoe, que essa palavra mostre o que precisamos fazer e o que não devemos fazer, que essa palavra fale conosco e fortaleça a nossa fé, que essa palavra seja entendida por todos, em nome de Jesus eu te peço, amém. Eu tive uma experiência sexta-feira. Eu estava aqui sexta-feira 10 da manhã fazendo a reunião de libertação, e uma senhora estava bem no primeiro banco, dormindo. Você acredita? No primeiro banco. Ela fez assim, eu vi. Ela fez assim 2 vezes, eu vi também. Na terceira, ela não voltou mais. Aí eu desci do altar e eu fui perto dela e comecei a pregar. Eu puxei conversa com ela. Ela tem filho? Ela falou: tenho. Quantos anos tem seu filho? E ela começou a falar e o sono foi embora. E eu de olho nela. Na hora que eu chamei para entregar a vida a Jesus, ela veio. Eu percebi que era o mal querendo que ela dormisse na hora da palavra. Por favor, se você está com muito sono e quer que essa reunião traga resultados para a sua vida, se estiver com muito sono mesmo, fique em pé na lateral, mas não durma não. Ouça a voz de Deus, porque é importante para você. Tudo que o mal queria é que no culto ela não ouvisse nada e saísse daqui do mesmo jeito que ela entrou, porque a palavra de Deus muda, amém? Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Jeremias 38, 3. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia, e ele o que? A tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, porém o que? O mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pôde fazer contra
voz. Então tomaram a Jeremias e lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão o quê? Lama, e atolou-se Jeremias na lama. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Deixa a Bíblia aberta, eu vou continuar a leitura, mas eu quero tirar lições aqui. Jeremias era homem de Deus e tinha falado a verdade. Aprenda, se você perder alguma coisa falando a verdade, Deus te dá melhor. Se alguma porta se fechar para você por causa de uma verdade que você falou, Deus abre outras maiores. Não tenha medo de falar a verdade. Procure ter do seu lado pessoas que falam a verdade. Tem gente que fica cercada de pessoas bajuladoras, porque ela não aceita uma crítica, uma verdade, nem uma crítica construtiva ela aceita. Tem gente que não gosta de ouvir nada, e você perde com isso, porque pessoas verdadeiras podem até falar coisas que dói, mas te ajuda. E pessoas mentirosas, bajuladoras, elas vão falar coisas que vão te agradar, mas não vão te ajudar, e pode até te prejudicar muito. Aprenda. Jeremias era homem de Deus, falou a verdade e não aceitaram. Então os príncipes chegaram para o rei e pediram a cabeça de Jeremias. Ele mexeu com gente grande. Talvez você esteja na luta com gente grande. Talvez pessoas consideradas grandes estão contra você. Você está na luta porque o gerente, o encarregado, o diretor, alguém que se considera grande está contra. De repente você está lutando na justiça contra grandes. Não fique preocupado não, porque não tem ninguém maior do que Deus. Diga: meu Deus é maior. Deus está acima de tudo e de todos. E quando você crê, não importa se são grandes para os homens, o seu Deus é maior. Então os príncipes pediram a cabeça de Jeremias e o rei deu. Porque homens de Deus e mulheres de Deus também enfrentam lutas. Eu sei que tem gente que fez besteira, por isso perdeu, por isso foi para o fundo do poço. Que Deus tenha misericórdia, que elas peçam misericórdia e Deus ajude. Mas tem pessoas que não fizeram nada de errado, e a Bíblia tem vários exemplos de pessoas que não fizeram nada de errado. Jeremias é um exemplo, Daniel é outro exemplo. Lembra de Daniel? Eu já preguei aqui para vocês. Daniel, ele era de Deus e foi lançado na cova dos leões. Armaram para Daniel, fizeram um decreto que não poderia orar a nenhum outro Deus, invocar nenhum outro Deus, mas Daniel não parou de orar e foi lançado na cova. Ninguém poderia entrar naquela cova, mas Deus entra onde ninguém pode entrar, ou não? Ele entra, ele resolve o que ninguém pode resolver, ele muda o que ninguém pode mudar. E Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. De repente tem muita gente abrindo a boca para falar de você, para criticar você, para perseguir você. Fica preocupado não, porque daqui a pouco Deus vai mostrar que é contigo e vai dar um cala-boca neles. Deus é especialista em dar cala-bocas, especialista em dar cala-bocas nas pessoas que ficam aí falando besteira de você. Aprenda, por favor. Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Fechou, Deus que fechou. Deus não deixou os leões devorarem Daniel, e Daniel saiu da cova. Quando o rei foi no outro dia perguntar se ele estava vivo, ele falou que o Deus dele tinha livrado, tinha enviado um anjo. Deus envia anjos, Deus dá livramentos.
Deus dá escape. Parecia que Daniel estava perdido, mas Deus guardou, fechou a boca, deixa falarem. Quando Deus abençoa, fica todo mundo caladinho. O testemunho que eu ouvi aqui foi lindo. O homem disse que ninguém da família da mulher dele acreditava nele, e falavam, e você sabe que tem gente que gosta de ficar trazendo as informações para você, que estão falando de você. Cuidado, tá? Você que fica se alimentando do que os outros falam a seu respeito, não queira nem saber, é melhor para o seu coração. Não se alimente do pão que mandam para você. E chegava sempre no ouvido dele: ó, seu cunhado falou mal de você, a sua sogra falou mal de você. E ele entregou tudo a Deus e venceu. O homem que todo mundo dizia que não ia ser nada na vida, deu uma casa para a sogra, está ajudando o cunhado, e Deus deu o quê? Um cala-boca. Porque Deus é Deus, a vingança pertence a Ele. Daniel saiu da cova. Aqueles que armaram para ele foram lançados aonde? Na mesma cova, diante dos mesmos leões. Só que não tinha Deus para livrar. O justo passa por muitas aflições, mas de todas o Senhor o livra. Os que foram para a cova não tinham Deus para livrar e pereceram. Diga: eu tenho um Deus para me livrar. Amém? Que Ele te ajude e dê um cala-boca nas pessoas que ficam falando besteira a seu respeito. Agora, por favor, vamos voltar aqui para essa situação de Jeremias. Ele já estava onde? No poço. No poço, na lama. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 7. Deixa eu tirar mais uma lição aqui do 6. Olha aqui para mim, ó. Nem no pior pesadelo de Jeremias ele imaginava que iriam fazer isso com ele. Ele não imaginava que ia para a lama, que ia para o fundo do poço, que ia viver um momento tão difícil como aquele. Ele nunca imaginou. Preste bem atenção, por favor. Ele nunca pensou em viver aquilo ali. Jogaram pesado com ele, e de repente estão jogando pesado com você, e você só está aguentando por causa da sua fé, por ser de Deus. Mas jogaram pesado para acabar com ele. Ele não imaginava. Tem gente que não imaginava que ia parar a faculdade, não imaginava que ia faltar recursos para terminar a obra. Tem gente que nunca imaginou que iria viver tanto aperto como está vivendo. Tem gente que nunca imaginou que ia descer tanto. Há quem o patamar de vida dela mudou, e mudou muito. Há quem desceu, há quem está na lama, há quem quanto mais se mexe, mais afunda. E Jeremias sabia que não ia conseguir sair sozinho dali. E de repente você está numa situação que você sabe que sozinho não dá, mas Deus vai te ajudar. Não tem fundo de poço que a mão de Deus não alcance, porque Ele é Deus, Ele é grande. Jogaram Jeremias lá, mas olha como é que a coisa começa a mudar. Aqui no versículo 7 diz assim: e ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinha posto a Jeremias aonde? Na cisterna. Estava porém um rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu à casa do rei e falou ao rei dizendo: ó rei, meu senhor, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a quem? A Jeremias o profeta, lançando na cisterna. De certo morrerá de quê? De fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem ao rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui quantos? 30 homens, e tira a Jeremias o profeta de onde? Da cisterna, antes que morra. Olha para mim. Os príncipes ficaram tudo contra ele. Tem gente que tem uma pessoa contra ela, uma. Tem gente que tem várias pessoas contra ela. Tem gente que tem pessoas grandes contra ela.
Mas Deus colocou 31 a favor de Jeremias. Pode ter gente contra, mas Deus também vai colocar gente a seu favor. E quando esse etíope chegou lá e pediu ajuda ao rei para tirar Jeremias, ele falou: pode pegar os 30 e tira ele. Vai lá tirar ele. Aí diz assim, versículo 11: e tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por baixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de quê? De cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, aonde? Nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias assim fez, e puxaram a Jeremias com as cordas, e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias aonde? No átrio da guarda. Olha para mim, por favor. O que fizeram com Jeremias não se faz com ninguém. De repente fizeram com você o que não se faz com ninguém. De repente, por causa dos outros, do que fizeram com você, você se prejudicou muito. Mas guarde seu coração e aprenda uma coisa: não piore a sua situação. Já não está boa, mas não piore a sua situação fazendo o que dá vontade, o que vem na cabeça, o que você sente. Na situação que você está, você precisa da direção certinha de Deus. Não faça o que dá vontade, não desequilibre a sua vida, não piore a sua situação. Entenda, por favor, se você quer vencer, não piore a sua situação. Já não está boa, e se você fizer besteira, vai piorar mais. Deus usou aquele etíope e os 30, e mandou Jeremias colocar debaixo das axilas aquelas roupas velhas. Para quê? Para não machucar ele, para não ferir ele, para que aquelas cordas não cortassem ele. Já tinham jogado pesado com ele, mas Deus colocou pessoas que se preocuparam com ele. Deus colocou pessoas para ajudar ele. De repente você é uma pessoa que está muito machucada, já te machucaram muito, já te fizeram muito mal, mas Deus, em nome de Jesus, vai sarar suas feridas hoje. Ele vai te ajudar. Se você está machucado, está ferido, mas você está vivo. E Deus vai te ajudar nesse momento difícil. E eles começaram a puxar Jeremias. Não puxou de uma vez, porque se puxasse de uma vez, não ia dar certo. Foi puxando aos poucos, ele foi saindo. De repente você não conseguiu sair 100% das suas dívidas, mas você está saindo. De repente você não saiu do aluguel ainda, mas já comprou seu apartamento, está pagando, comprou na planta, ou está construindo. Talvez está perto de você sair, está perto de você conquistar certas coisas na sua vida. Calma, vai com calma. De repente está perto de você alcançar coisas grandes. Tem gente que o testemunho dela está quase na hora de dar, está se completando. Tenha calma, você vai sair dessa situação. Jeremias morreu naquela situação. Jeremias ficou no fundo do poço. Nem você vai ficar. Tenha fé que você vai sair dessa. Diga: eu vou sair dessa. Tenha fé. Se você está vivendo o momento da fé, e você está fazendo coisas sem dinheiro, está faltando dinheiro, mas não está faltando fé. Está faltando recursos, mas não está faltando certeza, confiança. Então Deus vai te ajudar. Deus ajudou Jeremias e tirou ele do fundo do poço e colocou ele no lugar que todo mundo viu. Todo mundo viu que ele saiu de lá. Viu o testemunho da mulher? Cheia de cheque sem fundo. Ela estava com o marido, cheio de dívidas. O casal estava, mas Deus ajudou, eles saíram de tudo. Fique em pé, diga: eu vou sair dessa. Diga: Deus vai me ajudar. Agora eu quero, preste bem atenção. Eu quero aqui na frente, fique no seu lugar e só saia quando eu chamar. Mas eu quero aqui na frente
Essas pessoas que eu vou falar agora, você que diz assim: bispo, só crendo mesmo em Deus para suportar o que eu estou suportando, para aguentar o que eu estou aguentando, só com Deus, só com fé, para eu suportar o que eu estou suportando. Estão jogando pesado comigo, tem uma pessoa contra mim, me fazendo muito mal, ou tem várias pessoas, bispo, eu estou lutando na justiça com gente grande, bispo, eu desci o meu patamar, eu estou lá embaixo. O senhor não sabe como era a minha vida antes, posso não saber, nem preciso, mas vou saber como é que vai ser sua vida daqui para frente. Preste atenção, por favor. Você que está ferido, machucado, você que diz assim: bispo, eu preciso que Deus use pessoas para me abençoar, bispo, eu tenho que sair dessa, e eu creio que Deus me trouxe aqui para me ajudar. Tem muitas bocas falando de mim, e que Deus me ajude a dar cala-bocas nessas pessoas, porque o seu testemunho, eu não sei se você crê, mas preste atenção no que eu vou te falar. Tem gente aqui que Deus vai usar o testemunho dela para trazer muitas pessoas para a presença dele. Tem gente aqui que quando der o testemunho dela, vai trazer muita gente para Jesus. Muita gente. Como Deus usou a história de Lázaro, vai usar a sua história também.